Eu adoro ser auxiliar de camarim, receber as equipas estrangeiras, as companhias estrangeiras, e não só, portuguesas, e aquele reencontro com pessoas com quem já trabalhámos há 10 anos atrás, seja elas o figurinista, um ator, um encenador, e esse reencontro de X em X tempo também é muito agradável e é muito simpático, e depois é um trabalho que não é monótono, não é? Quer dizer, nós podemos estar sempre na base a fazer a mesma coisa, mas na realidade nunca é a mesma coisa porque estamos com pessoas diferentes, e com roupas diferentes e com preparações de palco diferentes e com o tratamento das coisas e das pessoas que é diferente, é muito engraçado isso. E cada vez mais isso acontece porque os espetáculos estão menos tempo em cena. Quando eu entrei no Dona Maria pela primeira vez, há 22 anos, salvo erro, para fazer o ciclo Garrett, que eram 13 espetáculos em homenagem ao, salvo erro, segundo centenário do nascimento, uma coisa assim. Era o Frei Luís de Sousa à noite e depois tinham para as escolas, durante o dia, de manhã e à tarde, era a Sobrinha do Marquês e o Falar Verdade a Mentir, onde entrava a Carla Chambela, a primeira vez que trabalhei com ela foi aí, o Pedro Penin, e foi muito, é muito gratificante, e nessa altura os espetáculos ficavam tipo 2 meses em cena, 3 meses, aí que tu crias uma rotina e torna-se, pronto, mais monótono, entre aspas, apesar do teatro ser sempre um imprevisto, é para os atores e é para nós, não é? Acontecem sempre peripécias, não é? Pronto, mas agora então isso não acontece de todo, não é? Nós trabalhamos espetáculos o quê? Às vezes uma semana, fazemos 4, 5 espetáculos, o máximo, não é? O máximo um mês, quando é assim já… Eu lembro-me quando foi o Amadeus, era assim, tinha um guarda-roupa muito específico e que nós fizemos uma pesquisa muito grande. Eu na altura estava nos Storytellers, não é? E nós fizemos uma pesquisa muito grande, fomos até ao Museu do Trás, foi-nos permitido fazer bastante exaustiva, uma pesquisa bastante exaustiva de como as senhoras se comportavam, o que usavam, pronto, e os bolsinhos, os segredos, onde escondiam os perfumes, os leques, pronto, estas coisinhas todas as mulheres gostam de saber, não é? E lembro-me perfeitamente, não é, de pensar, ok, ia estar com o Diogo Infante, com o Ivo Canelas, com o Carla Chambel também, e ia estar ali com eles, e acho que foi esse primeiro contacto que eu tive com este espetáculo, e que tinha cabeleiras, tinha saias e saiotes, tinha espartilhos, tinha anquinhas, tínhamos ali uma série, e nós para vestirmos as atrizes, elas tinham que começar tipo 2 horas antes para começarem-se a maquilhar, porque tinham depois uma caracterização muito específica, depois vinha a roupa toda, até que elas conseguissem entrar em palco, eram 2 horas antes do espetáculo, não é? Ou mesmo da abertura da porta. Mas acho que foi esse o primeiro contacto que me deu o primeiro gosto para pensar, ok, porque não o teatro? Porque não o teatro? E quando surge essa oportunidade… Isso mesmo, quando surge essa oportunidade eu nem olhei para trás e pensei simplesmente é isto que eu gosto. É óbvio que eu venho de um meio de desfiles, pronto, não é? De desfiles de moda, passarela, ou seja, é tudo para o show, é tudo para aquele momento e depois acabou, fazemos coleções, pronto, não é? E produção, não é? Logo a seguir. No entanto, o espetáculo, embora seja para aquele momento, mas é uma coisa que fica… acho que fica bastante marcado, bastante vincado, não é? Tem outra história, não é? Claro. Tem outra história. Tem mais apresentações, não é? Pronto, e fica registado, é diferente, não é? Pronto, é completamente diferente. E acabamos por ter ali depois um conjunto de pessoas, não é? Quer seja em bastidor, quer seja no palco, e como tu acabas por estar um bocadinho nos dois, não é? Um bocadinho nos dois, acabas por estar bastidores. Eu quando digo bastidores é todo o trabalho que antevém a estar nos camarins, não é? Ou seja, tu acompanhas-nos nas provas, tu acompanhas e vais-nos dando dicas, olha, não façam assim porque ela veste-se em cena e eu vou precisar de vestir, fazer uma mudança rápida. Acho que isto tudo também ajuda imenso a ter uma pessoa que possa estar nos dois sítios, não é? Nos 2 lados, claro. E dar retorno. Olha, e qual foi o primeiro espetáculo, sem ser esse, do Amadeus que tu fizeste, qual foi o que tu fizeste mesmo já como a trabalhar mesmo? Já a trabalhar. Eu na altura, quando fui para o teatro,
quando fui para o teatro, eu ainda tínhamos a Graça connosco. Sim. E eu ainda estava a aprender muitas dos truques, das manhas e das dicas, os procedimentos. Ou seja, isto não é para usar em desfile, isto é para usar mesmo. Pode-se rasgar, pode acontecer 30 mil e uma peripécias, não é? No espetáculo ou mesmo no ensaio. E nós logo na altura começámos por fazer o M-Show. Ok, eu lembro-me desse espetáculo, sim, na sala estúdio. Na sala estúdio, não é? E a Dona Graça que te recebeu lá no teatro, não é? Pronto, e a Dona Graça foi ela que te recebeu, era costureira lá, não é? Era uma costureira de há 30 e tal anos que não quis depois dar seguimento pronto, à posição depois pela qual eu depois também fui desempenhar, de mestra de guarda-roupa, não é? Que Exato. Eu na altura, quando eu fui para lá, achava mestra de guarda-roupa, isto não é, tem um peso, tem muito peso, tem um peso muito grande para mim, não é? Que eu, aliás, eu nem aceitava assim tão bem que me tratassem por mestra. Agora já te habituaste. Já me habituei, mas olha que habituei-me um pouco pela forma como depois também foram pondo as coisas, não é? Como tu foste também tratando-me por mestra e quer dizendo, não, Aldina, tu és uma mestra, tu fazes os moldes, és tu quem faz os moldes, és tu quem faz o corte, as provas, logo és uma mestra. Ou seja, eu só não estava habituada, era ao nome, não é? O nome, claro. Acabava, o título, digamos assim, não é? E eu tanto que muitas vezes toda a gente diz, mestra, eu, Aldina, por favor, Aldina. Sim, está bem, pode ser Aldina, mas em questões profissionais tenho que falar com a mestra, mas pronto. Acho que o facto de ter aquele peso também acaba por depois dar-nos um maior gozo, não é? E um maior gosto em trabalhar em teatro. É das coisas que eu mais gosto de fazer, é moldes e corte, e tu própria também acompanhas-nos um pouco neste desenrolar da confecção e da execução, das nossas conversas com os figurinistas, não é? Porque nós não fazemos nada sem que haja uma diretriz de um figurinista, não é? Quem nos faz os desenhos, quem nos diz, olha, quero este tecido, é quem escolhe, muitas vezes com o meu apoio, mas é um figurinista, e nós acabamos por ali conseguir fazer trabalhos muito bonitos a nível de época, ou mesmo contemporâneo, ou mesmo mais contemporâneos, claro, temos feito agora também muitas coisas também mais atuais, não é? Felizmente aparecem coisas mais clássicas também para fazer, mas... as pessoas não sabem, mas eu já fiz por uns dias o teu papel no teatro, eu fiz fiz auxiliar. Qual foi o espetáculo? Fiz um espetáculo do Teatro Praga, ajuda-me, era o Worstoff? Worstoff, em que eu fiz esse. Era a alucinação, esse espetáculo. Era a alucinação, que tínhamos várias mudanças em que elas estavam a entrar e nós já tínhamos que ter preparada, não era? Lembras-te? Era cada ator, dos 4, cada ator fazia 10 mudanças, cada um 10 mudanças. Era a loucura total, as pessoas não têm noção. Não têm mesmo, do que tem que se preparar antes, do que tem que se arrumar durante, é a loucura completamente. Tínhamos que preparar tudo ali no chão, a saia no chão, aberta, tudo. E agarrávamos e tínhamos de ter tudo. Sai para a cena, arruma tudo que tirou, volta a preparar novo fato, aquilo era a loucura. Tu não apanhaste, foi o espetáculo em que a Cláudia Jardim, com a pressa de entrar em cena, aquela adrenalina toda, na cena do lodo, vai-me para a cena e eu arrumar as coisas e de repente, Paula,
A Cláudia, eu olhei para a cena e ela tinha a saia toda arrebanhada, pendurada na cintura, com a perna toda à vista, olha. Eu ia morrendo, era toda a gente a rir, olha, foi um horror, um horror, um horror. Mas pronto, são aquelas coisas que fazem do teatro, não é? O ser diferente, não é? De espetáculo para espetáculo, mas pronto. Mas ela é uma ótima atriz e ela... É o espontâneo, tudo acontece. Sim, mas a Cláudia acaba por ter sempre tem uma forma de contornar... Mas acaba por contornar ali a situação e torna a coisa ainda mais engraçada do que ela já era, não é? Porque eles acabavam por ter ali vários momentos, não é? De peripécias e comédia. Tu chegaste a assistir a algum ensaio ou foste ver um que era com umas noivas, que era o Pirandello? Não te lembras? Sim, lembro-me, mas atrizes com vestidos de noiva, que era a loucura nos bastidores, porque elas todas vestiam de noiva ao mesmo tempo e todas vestiam de noiva. E eu lembro-me de fazer o primeiro ensaio e de repente eu parei de as ajudar, eu olhei e tinha o chão dos bastidores da sala Garrett coberto com véus, saiotes, vestidos de noiva, era tudo branco. E eu só pensei assim, eu não sei o que é de quem. Eu não sei que véu é que corresponde a que vestido e quem é que é isto. Isto é o caos, eu não sabia o que é que havia de fazer aquela roupa toda de noiva, houve a loucura mesmo, a loucura. Mas são espetáculos que dão uma pica a fazer monumental. Muita gente, depois são atores e atrizes que são fantásticos porque depois já levam uma grande bagagem. E mesmo que haja ali uma situação mais constrangedora, que eu por acaso agora estou-me a lembrar de uma, estou-me a lembrar porque era de costura, de quando tu tiveste que agrafar, as calças e nós chegámos de manhã e tínhamos agrafos nas calças. Era toda não deu com calça. Fazer de outra maneira. Eu já não me lembro exatamente que espetáculo era. Agulhas para quê? Não dava tempo, era impossível, ele tinha que entrar em cena, não dava para cozer. Mas, por exemplo, tive uma situação que foi mesmo no dia da estreia, foi no Coriolano, o Albano Jerónimo lutava com, já não me lembro quem, e eles tinham todos roupa assim escura, mas era casaco e calça, não era roupa de época propriamente. E eles lutavam, e eles são impetuosos, não é? Eles levam aquilo a peito, e eles andam mesmo ali a amassar-se uns aos outros e a puxar pela roupa, e de repente estamos todos a olhar para a cena e ouvimos terraque e vê-se um casaco aberto assim daqui até aqui abaixo. Lá foi o casaco. Via-se a entretela lá dentro, o branco, e o casaco era castanho, houve. Toda a gente viu na plateia e tudo, porque eu lembro-me que no dia a seguir um ator veio ter comigo e disse-me assim, olha, vieram-me dizer, vocês pensam em tudo, até tinham casacos suplentes para trocar no intervalo. E eu assim, ainda bem que pensaram isso, porque eu consegui no intervalo cozer à mão. Claro que ficou aquele trabalho que a dona Lourdes, que nos ajudava muito nas costuras, ficava o quê? 1 hora para desmanchar, não é? Coitada. Era. Porque eu tinha medo. Porque era daquele ponto, volta atrás, e depois quando chegavas à outra ponta voltava atrás. Eu chegava a dar 3 vezes para trás e para a frente, porque o meu pensamento era sempre, isto não pode voltar a rasgar neste espetáculo nem no próximo. Se tivesse que só estar dependente de mim, não pode, portanto eu tenho que cozer isto aqui, para trás e para a frente, por isto tem que ficar, tem que durar. Mas são coisas engraçadas, agora rimos-nos, porque na altura não. Mas na altura é um sufoco. Eu imagino a tua aflição, não é? Porque eu lembro-me perfeitamente quando eu tive que substituir nesse espetáculo e lembro-me houve uma altura que uma das atrizes chega, veste a saia rapidamente e eu esqueci-me de preparar uma peça para a cabeça, já não me lembro. Eu quando dei conta, onde é que está? Já ela tinha na cabeça, porque ela já tinha agarrado e já tinha posto. Claro. Porque aquilo já era estava tão já mecanizado, interiorizado, claro. Sim, isso pode falhar nos ensaios, ali nos primeiros espetáculos, que ainda não está a coisa. Mas é raro, porque eles agora cada vez mais estão habituados a fazer
poucos ensaios, muitas vezes, e poucos espetáculos, portanto aquilo tem que entrar logo, mas bem divertido, bem divertido. Mas pronto, é uma aventura, mas na altura não dá muita vontade de rir, de facto, na altura é um sufoco. E muitas peças foram lá acima ter a guarda-roupa cheias de fita cola, não é? Ou fita cola dupla, lembras também? Lembro. É mais chato do que os agrafos, não é? Os agrafos ainda assim é mais fácil de lidar com. E tu quando entraste para o teatro, achas que as relações que nós temos agora com os atores, havia mais distância Olha, na altura? quando eu entrei para o teatro, eu fui fazer o tal ciclo Garrett, e o teatro tinha imensa gente, imagina 13 espetáculos ao mesmo tempo, e eu fui apoiar os atores, digamos, que ficavam no quarto piso dos camarins, portanto não eram os VIPs, pronto, porque aquilo havia auxiliares de camarim nos vários andares. E por vários éramos andares. várias. Eu cheguei a estar no quarto andar, eu e outra Não auxiliar de sabia, camarim. E no primeiro andar estavam mais duas, e no segundo andar estavam mais duas, pronto, por aí fora. Portanto, e havia alturas e espetáculos em que eu nem sequer ia ao palco. Estava sempre no corredor dos camarins, porque dava apoio àquele corredor, eu e outra auxiliar de camarim. Era diferente, de facto, porque para já nós estávamos a trabalhar com figurantes, pessoal acabadinho de sair da Escola Superior de Teatro, ali de Cascais também, etc. Portanto, eu não comecei logo a trabalhar com, digamos, os personagens principais, ou os atores principais do espetáculo. Isso foi mais tarde. Portanto, não havia assim essa proximidade, não é? De início não. Mas aquilo que era 4 auxiliares de camarim para um espetáculo ou mais, como tu sabes, quando tu entraste no teatro, já não era assim, já era só eu, não é? Portanto, reduziu para uma. Portanto, é muito diferente a perspectiva. Eu cheguei a trabalhar, por exemplo, com o Rui de Carvalho e com o Eunice Munhoz, mas numa altura em que já éramos muito menos auxiliares de camarim. Ou era só eu, ou éramos tipo 2. Porque as coisas foram mudando, não é? Portanto, eu ainda entrei lá no tempo, o diretor artístico era Carlos Avilés, não é? Pronto. Sim. Foi o primeiro diretor artístico que eu apanhei ali no teatro. Portanto, era diferente, de facto, era diferente. E as pessoas também tinham um estatuto diferente. Hoje é mais acessível, não é? E também recebemos muita gente nova, e os que já são mais velhotes também já têm uma postura diferente, não é? Mesmo a Dona Eunice, quando vai ali ao teatro, ou ver um espetáculo, ou fazer um espetáculo, ou qualquer outra coisa, ela é de uma acessibilidade enorme. Não é? É muito simpática, é muito acolhedora, não tem nada aquela mistura de distância. Isso foi uma das coisas que eu também notei imenso, que toda a gente parecia bastante distante, não é? Mas que assim que nos conhecia, principalmente, e que ali no Teatro de Dona Maria, acabavam por depois criar até bastante afinidade connosco e acabavam até por baixar a guarda, não é? Digamos assim, não é? E de reduzir aquele distanciamento, não é? E sabes que eu às vezes já diziam assim, fulana tal, olha, atenção, tem um feitio. É muito. Difícil. Ou fulano tal também, não sei o quê. Claro que tu vais medindo as pessoas e vais percebendo, não é? Mas por incrível que pareça, as pessoas que me, digamos, alertaram para que eram um bocadinho mais difíceis, até hoje. Trabalhei com elas várias vezes e não tenho nada a dizer, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E na sala de costura, como é que era? Pronto, como é que era ali a sala de costura? Olha, por incrível que pareça, quando eu lá entrei ainda estava a mestra Emília. Portanto, anterior à mestra Graça. Ou seja, tu conheceste ainda mais outras duas. Mas o mais engraçado é que a mestra Emília eu nunca a cheguei a conhecer pessoalmente. Porque aí sim, aquilo que tu estavas... Havia uma distância, portanto, eu estava nos camarins ou eu estava no palco, eu não ia lá acima ao guarda-roupa. Não lidava diretamente com... Ou seja, não havia uma ligação tão estreita com o guarda-roupa. Como é agora, não havia. Tanto que eu nunca a conheci. E eu era raro ir à sala, eu não me lembro nesses primeiros tempos de ir sequer à sala do guarda-roupa, nem à sala da costura, nem à sala de provas, não conhecia aquela zona do teatro, não ia lá. Portanto, o meu contacto era com os atores, camarins
palco e na altura denominados contra-regras, que agora são os diretores de cena. Era o meu contacto, eram essas pessoas. Eu não lidava diretamente. Portanto, a mestra Emília, eu sabia que ela existia, que estava no teatro, mas eu não a conhecia. Conhecia mais tarde, quando ela já não trabalhava lá e que um dia foi ver o espetáculo do Jardim qualquer coisa e foi visitar, cumprimentar a Simone de Oliveira. Ok. Aos bastidores, porque tinha ido ver o espetáculo. E eu nesse dia conhecia. Aliás, já me tinham descrito da senhora, eu reconhecia, e ela foi lá visitar e dar os parabéns à Simone de Oliveira. Mas foi a única vez que eu a vi. E depois, a seguir a ela, reformou-se, não é? Passou a Dona Graça não, a Dona Elizabeth, que era mestra de guarda-roupa, sim. Nessa altura em que eu apanhei a Dona Elizabeth como mestra, aquilo já não havia naquela altura muitas costureiras, como me diziam que havia anteriormente, que chegava a estar a sala cheia, a fazerem aquelas roupas da época, que levavam 3 meses a fazer um guarda-roupa e coisas do género. Já estava só a Dona Graça e de vez em quando a Dona Lourdes, costureira, que também ia lá, quando havia mais trabalho, fazer peças necessárias, não é? Pronto, dar uma ajuda. Agora, quando contigo, é que felizmente já temos mais gente no guarda-roupa, gente também mais novinha, o que também é bom, não é? E há uma ligação diferente, sim. Eu talvez consideras positiva essa ligação? Consideras necessária? Eu acho que é benéfica para os dois lados. Eu também acho que a experiência que eu fui ganhando ao longo destes 22 anos, que também me ajudou para já a estar no palco e nos bastidores, olhar para as coisas e perceber que se há alguma coisa que não está bem, mesmo que eu não identifique exatamente o que é, mas percebo que há ali qualquer coisa que não está bem e passo-te essa informação e digo, olha Aldina, tens que olhar para aquela peça que há ali qualquer coisa que eu não te sei dizer o que é, mas que não está a funcionar, pronto. Claro. E era uma coisa que eu não fazia com as mestras anteriores, ou porque eu também não tinha se calhar esta à vontade que a experiência dos anos também vão dando, não é? Que é mesmo assim, vais tendo e vais ganhando outra forma de olhar para as coisas, mais perspicácia talvez, não sei. E eu acho que isso é benéfico para os dois lados, não é? Eu aprendo e ao aprender também consigo passar mais informação a ti e às costureiras, não é? Pronto, acho que também é uma ajuda para vocês, mas não sei, tu me dirás se achas que também é benéfico ou não. Não, eu acho bastante benéfico, acho muito benéfico, porque precisamos sempre de quem nos dê um feedback, algo técnico, lá está, é um pouco, não sei o que é que se pode fazer, mas passa-se ali qualquer coisa, eu acho que é sempre proveitoso para termos uns olhos quando nós não estamos, não é? Extra. Porque extra, não é? Eu assisto aos ensaios à noite, mas não estou todos os dias à noite, por isso é sempre bom. E acho que é muito bom ter esta ligação e ser o elo, não é, de ligação entre o guarda-roupa, não é, a sala de costura e os camarins e logo o palco, o espetáculo, não é, em si. Acho que é sempre bom ter este feedback e esta passagem, não é, e acho que nesse aspecto a equipa funciona muito bem. Todos os guarda-roupas que nós já fizemos e que foste sempre acompanhando, qual o mais complexo que nós já fizemos, e a nível quer do que nós fizemos, quer do que tu possas até ser bastante complexo de fazer mudanças, de vestir? Talvez, olha, o Cyrano de Bergerac tinha ali a Sara Carinhas. Fantástico, sim, esse era muito Para já tínhamos aquelas senhoras todas de início, todas com espartilho e com aqueles vestidos que, sendo de época, não é, porque tinham aquelas coisas todas e eram muito espartilhados, tinham os abotoamentos fora do vulgar com aquelas piolinas, não era aquilo? Era piolinas, era. E não só, era aquele tecido que a organza, não era? Era. Aquilo era muito frágil ao mesmo tempo. Era muito complexo, era. Aquilo era um guarda-roupa um bocadinho complexo, tanto deles como delas, pronto, sim, mas delas ainda mais. E tínhamos umas mudanças
um bocadinho, tínhamos uma mudança em particular, muito mais de chata com a Sara, que tínhamos que preparar tudo no cimo de uma escada, no cimo de uma casinha lá em cima, tínhamos que subir uma escada muito estreitinha, não te lembras disso? Lembro. E aquilo havia muito pouco tempo, ela já estava a dizer o texto, estando na casinha, e ainda estávamos nós a pôr, sei eu o quê, e a apertar, não sei o que mais, e aquilo era um bocado complicado e às vezes aquilo estragava-se, abria os buracos das piolinas, o tecido era frágil, portanto era complexo tanto de vestir como até da própria manutenção, e estragava-se. Não quero dizer que não tivesse havido outros, não é? Não, mas eu também concordo. Olha, por exemplo, o Frei Luís de Sousa que fizemos há 2 anos. Olha, também ia falar dele. Também era muito complexo. Também era muito complexo. E o estrago que tinha toda... Acho que o Cyrano, uma pelas piolinas, não é? Porque aquilo era muito interessante, o conceito do Cyrano, porque eram pequenos moldes que tinham buraquinhos e que depois passavam. As piolinas eram tipo uns parafusos que até rachavam numa parte de trás e as peças eram todas construídas só com isso. Construídas eram tecidos, eram organzas com baba de aranha, realmente, que era para se tornar mais compacto, mas depois tinham buraquinhos e depois todos os moldes, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo, eram presos pelas piolinas, e depois perdiam-se as piolinas, depois as peças desmontavam. Depois andavam eles com os braços de choco, não te lembras, a fazer um bocado de espetáculo já sem piolina, aquilo era um horror, mas foi muito giro esse espetáculo. Mas foi muito giro e acho que foi dos mais complexos que nós fizemos, tivemos que ter mais costureiras a funcionar dentro da sala de costura. Não é mais complexo em termos da construção do guarda-roupa. Mesmo da construção, porquê? Porque nós não só comprámos os tecidos, nós fabricámos os tecidos ali. Ou seja, nós colámos as organzas, nós despontámos as organzas, ou seja, aquilo acabou por ter ali uma fábrica de tecidos para depois passar para o corte, para depois passar para a confecção e para as costureiras. Nós chegámos a ser 16 pessoas ali dentro, não é? Entre estagiárias, costureiras de mão cheia, não é? De 30 e tal anos, entre costureiras mais recentes. E acho que foi do guarda-roupa que me deu mais prazer também fazer nesse sentido. Outro foi o Frei Luís de Sousa, José António Tenente, que acaba por nos dar sempre grandes desafios, sem dúvida nenhuma, mas desafios bastante elaborados e sempre com tecidos muito, muito requintados, não é? E tudo muito também a preceito. Ficou muito bonito esse espetáculo. Ele tem sempre ideias fantásticas para guarda-roupas, sem dúvida. E acabou por também ter aquelas crinolinas, não é? Que as crinolinas acabavam por dar também uma dificuldade tremenda à peça, não é? Pronto, e acho que isso acaba sempre por dar também uma beleza muito grande, porque é outra época à qual nós não estamos habituados e arma de outra maneira. Fica mais pomposo, não é? Fica uma coisa mais vistosa, mas era difícil, e tu viste quantas vezes se estragaram aquelas saias principalmente. Aquilo era terrível, não havia praticamente espetáculo nenhum que não houvesse uma bainha para um lado, um buraco para o outro, aquilo era complicado. E sabes uma coisa uma coisa é nós utilizarmos, por exemplo, moldes daquela altura, porque há mesmo livros com moldes daquela altura, não é? Mas que depois, de época, não é? E utilizarmos as nossas bases e construções de agora, não é? Ou seja, não estão preparadas para nós termos aquilo tudo, nós temos bases e temos um modo de construção para os quais não estão preparadas para fazer aquele tipo de vestuário hoje em dia, não é? E se fôssemos a ver os moldes de há uns anos atrás para estes agora, nós tínhamos, ou seja, tinham sempre ali uma postura sempre toda muito direita, os homens tinham umas costas muito pequenas para estarem sempre todos muito direitos, os espartilhavam nos sítios errados, muitas vezes perfuravam pulmão, as costelas, porquê? Porque estavam sempre a espartilhar nos sítios errados, não é? Hoje em dia nós espartilhamos, sim senhora, mas já não corremos o risco de ter uma atriz. Claro, a ideia já não é essa. Claro. A ideia já não é essa, pronto.
Eu gosto muito de trabalhar no guarda-roupa e eu acho que isso se deve muito à equipa que nós temos. Pronto. É uma equipa onde é muito agradável estar e são pessoas com quem é bom estar todos os dias. E o trabalho também é um trabalho agradável e lá está, não é monótono, é um trabalho que é diferente, estamos sempre a pegar em coisas diferentes, peças Tudo diferentes, diferente. a fazer isto, aquilo, é diferente. Mas o fazer os espetáculos é outro patamar, é outra dimensão, de facto, dá um gozo enorme, É muito prazeroso, é muito bom, um trabalho que é mais emocionante talvez, percebes? Não sei se consigo explicar muito bem. Fazer-se parte mesmo ali na hora do que está a acontecer. Porque nós no guarda-roupa e todas as outras pessoas que trabalham no teatro, estamos todos a contribuir para o mesmo, não é? É para que se façam espetáculos. Não interessa se é quem recebe as pessoas à porta ou atende o telefone, se somos nós no guarda-roupa, se é na produção, não interessa. Na carpintaria, etc. É tudo. Mas quem está à noite nos espetáculos e nos ensaios, de facto, está lá dentro. Aquilo está a acontecer naquele momento, não é? Percebes o que eu quero dizer? É diferente. Sim. Parece que estamos mais embrenhados ali naquela máquina, naquele conjunto de pessoas que vai levar aquilo naquela noite ao público. É diferente, é mais mágico talvez. Enfim, querida, até amanhã. Enfim, obrigada. Até amanhã. E olha, foi muito boa a nossa conversa. Olha, gostei imenso. Foi muito boa a nossa conversa, exatamente. Viva o teatro. Viva o teatro. Beijinhos.